Bora falar de Umbanda? Sabe aquela pessoa que participou de uma guerra, enfrentou o poder de seu tempo, participou das rodas dos maiores intelectuais do país, sendo um escritor notável de livros, poesias e articulista em jornais, admirado em seu tempo por muitos por seu talento e inteligência. E para arrematar tudo isso, escolhendo corajosamente para si uma religião que surgia extremamente perseguida pelo preconceito. E também contar que essa pessoa do qual estamos falando foi o primeiro escritor a falar de Umbanda e do espiritismo nascentes no Brasil. Esse homem singular se chamava Antônio Eliezer Leal de Souza, um nome que hoje sequer aparece nos maiores sites de busca na internet ou nos livros de história do Brasil. Inclusive, muitas vezes esquecido dentro da própria Umbanda, mas um dos mais notáveis trabalhadores e escritores que tivemos. Esse vídeo acontece graças ao trabalho de pesquisa feito por Diamantino Trindade em seu livro Antônio Eliezer Leal de Souza, o primeiro escritor da Umbanda, nos permitindo reconstruir sua história. Leal de Souza nasceu na cidade de Livramento, Rio Grande do Sul, no dia 24 de dezembro de 1880, tendo sido alferes do Exército Brasileiro e participado da triste Guerra de Canudos de 1886. Já de início, vivia preso por discordar do governo de Borges de Medeiros e, por isso, pedindo baixa do quartel. Apaixonado pelo jornalismo, foi redator do jornal A Federação em Porto Alegre, mas o seu grande voo se deu quando foi para o Rio de Janeiro para cursar Direito, sendo mais tarde repórter e até diretor dos jornais A Noite, Diário de Notícias e A Nota. No Rio de Janeiro, pelo seu extraordinário talento como poeta parnasiano, participou da seletíssima roda de Olavo Bilac, Martins Fontes, Coelho Neto, Luiz Murat, Goulart de Andrade, Aníbal Teófilo. Chegou a conhecer pessoalmente autores como Machado de Assis, Humberto de Campos, Roger Bastide. Era reconhecido por sua linguagem rebuscada, elegante em sua poesia, sendo elogiado até pelo jovem escritor e antropólogo Luiz da Câmara Cascudo, por sua obra poética O Bosque Sagrado, sua mais importante obra do gênero. Todo esse trabalho lhe abriu portas para conhecer pessoas notáveis, e uma delas era Alcides Maia, político, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras e dono de uma mediunidade de efeitos físicos absurda. Alcides Maia, certo dia, fez levitar o sofá onde estava sentado à sua frente. Leal de Souza presenciou que o andar do prédio onde ele morava fazia tantos barulhos e ouviam-se batidas fortes em sua porta. Mais do que histórias, teve a oportunidade de ver de perto os efeitos físicos da mediunidade do amigo em mais de uma ocasião, a tal ponto que começou a estudar a doutrina espírita em busca de respostas. Poucos falam, mas o famoso poeta Olavo Bilac era médium de premonição, tendo previsto o assassinato do seu amigo, o poeta Aníbal Teófilo. Esses relatos se encontram na palestra Transposição dos Umbrais, que Leal de Souza proferiu na Federação Espírita em 1924. Sim, Leal de Souza também era palestrante. Somando-se, eram tantos relatos e tantas comprovações que muitos desses intelectuais se convertiam à doutrina, como o próprio Olavo Bilac, Coelho Neto e Leal de Souza. Não eram suposições,
eles presenciavam fatos. Mas foi como repórter, a convite do jornal À Noite, que passou a visitar centros espíritas e espiritualistas. Em um desses encontros, no dia 7 de maio de 1924, chegou ao centro Nossa Senhora da Piedade, onde Zélio Fernandino de Moraes dirigia, e conheceu de perto o caboclo das 7 encruzilhadas, incorporado em seu médium. Nessa noite, um jovem considerado louco foi curado pelo caboclo e pelo preto velho pai Antônio. Foi Leal de Souza o primeiro a registrar o termo Umbanda para designar essa nova modalidade de religião, que ele chamava de linha branca de Umbanda e Demanda, ou simplesmente linha branca, para diferenciar dos trabalhos de feitiçaria, que ele chamava de baixo espiritismo, e também outras classificações que já existiam e se espalhavam por todas as regiões cariocas. Impressionado com a Umbanda e com o caboclo das 7 encruzilhadas, tornou-se um trabalhador infatigável ao lado de Zélio. Ainda enquanto escrevia para o jornal À Noite e mais tarde para o Diário de Notícias, fez vários artigos relatando o que viu ali, sua experiência, suas visitações aos muitos centros, tornando-se o livro No Mundo dos Espíritos de 1925. Conhecer a obra de Leal de Souza nos mostra exatamente como começamos, como éramos, com menos fantasias e mais a realidade dos fatos descritos por um grande jornalista. Mais tarde, a espiritualidade confiou-lhe a direção da Tenda Nossa Senhora da Conceição, uma das tendas fundadas pelo caboclo das 7 encruzilhadas. Em seu livro O Espiritismo, a Magia e as 7 linhas de Umbanda, já traz os princípios de uma organização doutrinária, onde descreve a baixa magia existente, como eram os terreiros em seus rituais, e foi o primeiro, naturalmente sob permissão do caboclo, a dividir a Umbanda em 7 linhas. E como a espiritualidade superior não conhece muros que nos separam, o poeta Leal de Souza colocou uma poesia de sua autoria no livro Antologia dos Imortais, psicografado por Chico Xavier em 1963, apenas 15 anos após sua morte. Conhecer Leal de Souza e dar-lhe o devido valor como intelectual e o grande religioso que foi em nossa Umbanda é apenas fazer-lhe justiça. Ler sua obra nos mostra exatamente como começamos e o que tínhamos naqueles tempos. Nos dá uma visão muito clara, um relato transparente de nossas raízes como religião brasileira. E, para quem quer conhecer a Umbanda como de fato ela é, seu trabalho é indispensável. Gostou? Dê like e compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo curtinho, cheio de real conteúdo, feito unicamente para você. Até a próxima!